Fala, torcida que canta e vibra, estamos aqui novamente nesta quinta-feira trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde PVC traz a situação real de Abel no Palmeiras, será que fica, será que vai sair? Novela, Marcel Ruiz continua ainda no Verdão, Palmeiras quer o jogador, mas o Toluca dificulta o negócio. Além disso, Vanderlan muito próximo de ir para o Red Bull Bragantino. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Corinthians tem jogador chegando, do lado do Palmeiras tem atleta saindo. E é um atleta que a torcida do Palmeiras anda meio na bronca com ele, ou muito na bronca com ele. Vanderlan. Latifi, Vanderlan está indo para o Red Bull Bragantino. É a matéria aí, André Hernan também traz aí na nossa coluna no mercado da bola. O grupo Red Bull está comprando os direitos econômicos do jogador e ele sendo repassado neste momento ao Bragantino. Como é que está essa história? Como que está essa negociação? Mas já dá para dizer que ele não veste mais a camisa do Verdão? Pois é, Lu, info exclusiva do André Hernan. O que eu pude apurar é que, inicialmente, o Vanderlan ele vai para o Red Bull Bragantino, mas com possibilidade de ir para os outros clubes da Red Bull, né? Tem o RB Leipzig, o Salzburg, então tem clubes na Europa que poderiam ficar com o Vanderlan no futuro. É um jogador que o clima acabou, né, Luísa e PVC, Liga. A torcida do Palmeiras perdeu a paciência com o Vanderlan durante o Mundial de Clubes, quando ele precisou jogar contra o Chelsea. Contra o Vitória, ele foi muito mal mesmo. E era uma saída esperada dentro do Palmeiras. E o PVC ele comentou que a chance do Palmeiras não ir atrás de um lateral esquerdo, mas acredito que com a saída do Vanderlan, se aparecer uma oportunidade de mercado, né, esse termo tem sido utilizado pelo Palmeiras, pode pintar um lateral esquerdo também para ser a reposição, até porque ficou claro que o Piquerez precisa de um substituto imediato, né? O Mundial cobrou isso do Palmeiras e o Palmeiras acabou descobrindo isso da pior forma possível, que foi com a eliminação, com um jogo abaixo do Vanderlan. Então a saída foi vista de forma natural, um jogador que já está há muitos anos no clube, né? E se esperava um boom do Vanderlan para futuramente suprir uma possível saída do Piquerez, mas isso não aconteceu. Então o Vanderlan vai para o Red Bull Bragantino, que é um time que está bem estruturado e está sofrendo com muitas lesões no momento, né? E como o Vanderlan não completou os 7 jogos no Brasileirão, o Bragantino foi eliminado na Copa do Brasil como o Palmeiras, então uniu o útil ao agradável e o Vanderlan está deixando. Já não tinha mais clima, né, PVC? Aliás, no nosso chat aqui, todo dia tinha uma pergunta. Lateral, reserva do Piquerez, a torcida já estava bem brava aí com o Vanderlan. É uma boa para os dois lados e também aproveitando para falar já, né, sobre esse substituto do Rios, que é outra pergunta que surge aqui quase diariamente. O substituto do Rios é o Marcel Riso. Mas Marcel Ruiz, perdão. Marcel Ruiz é nosso colega, né? Marcel Ruiz, que é do Toluca. E eu falei agora há pouco, tem um plano B, que eu não sei qual é o nome, mas o Palmeiras tem até o dia 2, o Palmeiras trabalha pela efetivação dessa compra. Até o dia 2 de setembro, quando fecha a janela. É o que o Palmeiras quer. 10 milhões de euros, pode subir um pouquinho, pode ter um pouco de bônus, dependendo da negociação, para ver se vai conseguir trazer ou se não vai trazer. O problema da saída do Vanderlan, a gente já viu muitos jogadores que não tinham mais clima e que depois viraram jogadores importantes. O Raí, em 89, não tinha mais clima no São Paulo. Em 90 e 91 era o maior jogador da história de São Paulo. Não, 92. Antes do Rogério. Não é que eu não estou comparando isso, o Vanderlan, com o Raí, estou comparando fique situações. Claro, né? Que fique claro. Comparando situações. O problema da saída do Vanderlan não é o Vanderlan. Não é confiar no Vanderlan, que ninguém confia no Vanderlan hoje. O problema é se o Piquerez tiver o terceiro cartão amarelo, vai jogar quem? Precisa contratar, né? Esse é o próximo ponto. Alguém vai ter que jogar, vai deslocar o Jai para a esquerda e botar o Kelvin na direita. O Kelvin nem estreou ainda. Você vai botar o Facundo de lateral esquerdo? Quem que vai fazer? Porque não tem um lateral esquerdo no elenco fora o Vanderlan. O Caio Paulista também não funcionava, foi para o Atlético, porque tinha o Vanderlan. Agora, você libera o Vanderlan, começa a ficar claro que tem um problema que não é do jogador, que nesse momento é do time. É um problema estrutural. Jogador bom, time bom consagra jogador ruim. Time ruim enterra jogador bom. Pra gente encerrar o derby, PVC, aliás, gente,
Mais de uma hora falando derby, hein? Tanto jogo ontem. Acabou 11h30 da noite ontem? Pois é, vamos ver a prancheta, como é que funcionou, o que funcionou, o que não funcionou no Palmeiras, que acabou eliminado. O que eu acho que não está funcionando, principalmente, é essa dupla aqui na frente dos 3 zagueiros. O Michael não funcionou. Mas olha só, você empurra o Giai. O Giai joga como ponta quando o time tem a bola. E o Piquerez também. Funciona o lado esquerdo, o Piquerez fazer levantamento para a grande área e o Giai tentando correr e sem conseguir atacar. Aí você puxa os 2 pontas por dentro, como Facundo e Ramon Sousa, como meias. Para isso, o Maurício vem por trás. Só que o Maurício também acelera. Então, o que acontece? O Palmeiras está errando a saída de jogo. O Palmeiras recupera a bola e erra. O ritmo tinha que ser... Não é o Rafael Veiga de hoje, mas é o Veiga que a gente conheceu. Ele para o jogo. O Palmeiras continua acelerando nesse ritmo, que já é ponta, o Piquerez é ponta, o Ramon Sousa e o Facundo Torres aceleram, o Vitor Roque acelera, não vai acontecer nada, vai perder a bola na frente, vai tomar um contra-ataque e vai tomar o gol. É complicado. O PVC foi simples e direto aqui, hein? O primeiro xingamento é para Leila. Leila, sua imbecil, pega esse time e vai... Para PQP. Depois para o Anderson Barros. Depois veio para o Abel. Quando veio para o Abel, o estádio veio junto com a Mancha. É importante dizer que a Mancha tem uma divisão desde o ano passado da emboscada, tem uma divisão de poder ali dentro e tem uma discussão sobre você demonstrar poder com os xingamentos. Isso é parte da política, mas isso era um sentimento do estádio. Que vem adiante, até desde o Carnaval. Não, por exemplo, no ano passado, quando houve a emboscada e logo depois a derrota para o Corinthians, houve um período de 5 meses em que a Mancha não cantava o nome dos jogadores. E voltou a cantar o nome dos jogadores. Ontem, quando canta primeiro Leila, depois Barros, depois Abel, o estádio vem junto. Na sequência do xingamento para o Abel, aí tem um momento em que uma parte do estádio hostiliza o protesto da Mancha. E a Mancha abafa o protesto do estádio. Mas é uma manifestação, eu acho justa a manifestação de ontem, porque é uma manifestação de 41.400 pessoas, recorde público do estádio do Allianz Parque. Então é uma manifestação muito justa. É diferente da manifestação de terça-feira, que tinha 4 pessoas na frente da academia. Mas a Paulo Serdã avalizou depois, não importa. Se tivesse 100 pessoas na frente da academia, era justo. 4 pessoas na frente da academia. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Que está presente nisso. Só que tem um sentimento da torcida de que o time não está respondendo, e aí começa a acontecer a crítica dos 577 milhões de reais gastos na formação de um novo elenco, e o Abel se incomoda profundamente com esse número. Primeiro é porque eu só defendia, depois é porque eu só contra-atacava, depois é porque só fazia gol de bola parada. Agora são 577 milhões de reais. Não é informação exata, é inegociável. Quanto gastou? Você pode ponderar se gastou certo ou se gastou errado, se esse time ainda vai dar certo e não está dando certo. Por exemplo, um filhote de pensamento que eu tenho é, quando você trouxe o Gustavo Gomes, ele era campeão argentino, campeão paraguaio, campeão da Supercopa Itália. Quando você traz o Vitor Roque, que é um excelente jogador, acho grande contratação, mas o Vitor Roque é um jogador que não foi campeão. Ele foi campeão paranaense. Muitas vezes você vai formar um time com jogadores campeões. Você forma um elenco com o gosto de ganhar. O Palmeiras contratou o Facundo Torres, que foi campeão uruguaio uma vez. O Piquerez já foi antes. Importante e é talentosíssimo. O melhor jogador do time hoje. Foi campeão uruguaio uma vez. Você traz o Ramon Sousa, que não é campeão. Você traz o Facundo Torres, que foi campeão uruguaio uma vez. Você traz o Vitor Roque, que foi campeão paranaense. Você traz o Emi Martínez, que não é um jogador campeão, habituado a ser campeão. Então, a montagem do elenco foi exata deste ponto de vista? Não. Mas esse aqui é o problema? Não necessariamente. O que está acontecendo, eu acho que o Anderson Barros não foi ridículo ontem. Acho que o Anderson Barros foi correto ao dizer, a gente achava que esse time ia estar rendendo mais agora. E no fundo o Anderson Barros acabou concordando com o diagnóstico que a gente tem feito aqui muitas vezes. O Palmeiras montou um novo time
com um elenco do qual saíram 12 jogadores e chegaram 9. Então é um outro time. E esse time era para dar a liga mais rápido, mas não está dando. E não está dando por quê? Porque você contratou errado? Pode ser uma parte. Porque o Abel não tá motivado para montar? Pode ser uma parte. O que está acontecendo? O diagnóstico precisa vir. O Palmeiras vai contratar mais um jogador esse ano. Um 8. A prioridade é o Marcel Ruiz do Toluca. Vai custar em torno de 10 milhões de euros. O Palmeiras tem até dia 2 de setembro para efetivar essa negociação. O Palmeiras tem um plano B, que eu não sei dizer qual é o nome, que eu não descobri o nome. Mas tem um plano B. Mas a contratação é um 8. Mas se entende que há necessidade do ano que vem de fazer uma reforma mais profunda. Precisa de um reserva para o Piquerez, precisa de um zagueiro melhor do que o Mikael, precisa de um lateral mais lateral do que o Giai, que pode ser o Kelvin, precisa de um 10 que pare a bola, porque o Maurício acelera, diferente do Veiga. Então precisa ter E se fez um investimento pesado nesse ano, porque se vai ter que fazer no ano que vem. O ano que vem vai arrefecer, porque este time precisa funcionar daqui até o final do ano. O Palmeiras pode ganhar o Brasileiro, pode ganhar a Libertadores. Hoje é o dia do luto para o Palmeiras. Amanhã é o dia da reflexão. E domingo é o dia de ganhar do Ceará. Que é a única maneira, e depois ganhar do Universitário. Que é a única maneira de daqui a 2 semanas tentar aplacar uma temporada em que se perdeu 2 mata-matas para o Corinthians. PVC, eu entendo tudo o que você fala, todos esses erros que precisam ser corrigidos, é preciso mesmo traçar uma nova rota, né, uma correção de rota, e a torcida está no direito de fazer críticas, aliás, as críticas são justas nesse momento, mas eu também entendo o sentimento do Abel de ingratidão. Quando o Latifi usa essa palavra, eu também consigo compreender, porque ele tem uma história no Palmeiras que... Quem construiu essa história, né? Oswaldo Brandão, 10 títulos conquistados, o técnico mais vitorioso da história do clube, que ajuda a transformar a história do clube. É claro que o Palmeiras já era gigante antes do Abel. O Abel não interfere no tamanho do Palmeiras, que é um clube gigante no Brasil e no futebol mundial também. Mas é uma nova realidade que esse Palmeiras vive. Um Palmeiras 12 anos atrás que estava num momento muito difícil de sua história, disputando a Série B. Então, ele é fundamental nessa transformação. Então, também compreendo esse sentimento de ingratidão. Ele fica muito chateado com isso. Eu estou aqui fazendo uma pesquisa rápida, porque eu estou lembrando da minha memória, tá? Tá. Como diria a Lívia Camilo, só existe um jeito de não envelhecer. Eu prefiro envelhecer. Ah, tá. A outra saída é pior, né? A outra alternativa é pior. É muito pior. Eu estou falando da minha memória, tá? De ver São Paulo Internacional no Morumbi, por exemplo, em 95. Em 95, o técnico do São Paulo, Tele Santana, não foi hostilizado diretamente por torcedores em relação ao incidente específico, mas houve insatisfação com suas decisões técnicas e resultados em algumas ocasiões. Por exemplo, em março de 95, uma decisão de manter a escalação do time gerou descontentamento e um torcedor chegou a agredir outro por criticar o goleiro Zete. Cara, tinha muita... O Tele também foi hostilizado. Não foi hostilizado de ser chamado de burro. Burro. Que o Abel ontem não foi... O grito clássico de ontem não foi burro, né? Foi, ei, Abel. Pode ter sido pior, mas não foi burro. E rolaram alguns fora Abel também, né? Pelo menos... Muito fora Abel. Muito fora Abel. Fora Abel. Falando De uma maneira muito pesada, né? E não é só a torcida organizada, para quem... dentro do Palmeiras vai dizer que é político, porque eles não se dão bem, né? A Mancha e a Leila não se dão bem, não é isso. É um descontentamento, claro, natural, e tem que respeitar o papel da torcida organizada, porque ela faz parte desse ecossistema do clube, né? Não foi só ela, e não foram só eles. Nós tivemos outros setores do estádio que também... em menor número, evidente, mas que também xingaram o Abel, os jogadores, a Leila e o Barros. Nós tivemos relatos aqui, eu tenho um aqui que eu quero ler, para dar uma ideia do tamanho do buraco em que o Palmeiras se meteu, é da Elaine Granconato, que me mandou um e-mail, já de madrugada, eu não tinha visto, só fui ver agora de manhã, depois da minha live Raiz. E ela disse o seguinte: ontem, como torcedora, vivenciei uma experiência única, jamais tinha visto antes, a divisão da torcida
uma parte, o amor, ela cita, né, a uma pessoa, Abel, e não ao time, entre supapos e socos, em terceiros, um resvalando em mim, inclusive, ainda fui ameaçada no final do jogo por um homem, já de cabelos grisalhos, que ainda diz que haverá volta. Enfim, esse é o relato dela. Ela procurou a polícia militar e a polícia militar orientou essa senhora aí à delegacia de polícia, né? Ela estava na Central Leste, que é o lugar mais caro do estádio. Então, partindo do princípio do que aconteceu, me parece claro que o Palmeiras, como eu já disse há algum tempo atrás, a gestão da Leila perdeu o chão da história e do que é o Palmeiras como clube de futebol, como sociedade, como instituição que é. Essa divisão dentro do estádio, ela vai levar o Palmeiras a um buraco fundo. Não há saída se não aparecer alguém dentro da gestão para reunificar este estádio, né? Essa capacidade que se tornou esse time, né, de se comunicar com o seu torcedor. Como eu já disse aqui milhares de vezes, a presidente Leila Pereira não tem a menor noção do que é isso, né? Ela trabalha de outra forma, ela não olha para essa questão institucional, relação jogador, técnico, torcedor. Tanto que o Abel foi jogado aos leões nesses 5 anos, falou de tudo, de renovação de jogador, de contrato, tenho ou não tenho, quero jogador, não quero, trabalho com o que tenho, com o que posso. A partir desse momento aí há uma ruptura forte. Imagino que o Abel não vai querer continuar no Palmeiras e essa é uma decisão que tem que ser tomada rápido, né? O Palmeiras precisa pensar no que pode fazer ainda na temporada. Existem maneiras de você estancar essa sangria e a primeira delas é 1-0, o resultado. Não tem outra situação que não seja o resultado. Você partir para um time mais reativo, jogar com 3 zagueiros, 2 volantes, fechar a casa, partir para ter Sousa e Vitor Roque como 2 atacantes. E eu, sincero e honestamente, não sei se o Abel, que sempre foi o artífice dessa retomada, né? Ele sempre pegou para ele o Todos Somos Um, ele está tentando fazer com que o vidro se cole desde o ano passado, várias vezes. Conseguiu por um breve momento, com os ingressos mais baratos, mas neste modelo aí, estádio dividido, esse problema é maior se ele vai ficar ou não vai ficar, se ele vai embora, se não vai embora, se vai ter jogador, se não vai ter jogador, se vai contratar o jogador, se o Vanderlan vai para o Red Bull, que é a informação que chega agora de manhã, se a mudança do elenco, a reformulação, tudo isso fica em segundo plano. O mais grave é esta divisão que está imposta dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. E quando você vê o diretor de futebol, Anderson Barros, falar, você percebe que há uma distância brutal entre o que ele vê, o que ele pensa, o que é o Palmeiras e a fala dele, que é um negócio surreal, né? Quando ele, por exemplo, cita o ecossistema do futebol brasileiro, quando o Palmeiras contrata jogadores, pelo amor de Deus, né? Me parece um clube que está em um lugar que não é o lugar nosso aqui, do futebol brasileiro. Então, me lembrou muito o Juvenal, com todo respeito, não estou fazendo ofensa a ninguém, nem crítica a ninguém. Muito, o Palmeiras se parece cada vez mais com aquele São Paulo. Boa parte dos seus torcedores também se comportam assim. Esta intolerância para resultados ruins. E quando você atinge o pico, né? O que aconteceu com o Palmeiras não é normal. 10 títulos em 4 anos e pouco. Isso não é normal, não é normal. É muito difícil ver isso em qualquer lugar do mundo, em tão pouco tempo, um time se sobressair tanto, ganhar tanto. E agora, está vivendo um momento institucional muito difícil. Eu não vejo na Leila a capacidade de ser essa estadista, de vir a público e falar, olha, realmente as coisas não estão indo bem, eu quero que o torcedor volte para o estádio, eu quero que a gente busque uma união. Eu não vejo nela, eu não vejo em nenhum dos vice-presidentes esta situação, apesar de politicamente, economicamente, financeiramente, em termos de organização, o clube vai andar, vai continuar andando, né? Quem sempre fez esse papel foi o Abel e agora o vidro
se partiu. Né? Você pode até colar até dezembro, mas ele sempre vai deixar ali cicatrizes, e as cicatrizes são grandes. Só uma coisa. E vou trazer aqui mais algumas informações do Palmeiras. Estou trazendo uma análise do GE.com falando sobre essa derrota e essa eliminação da Copa do Brasil. Abre aspas, eliminação é a prova que Palmeiras perdeu a cabeça fria e está à deriva com Abel. Expulsão de Aníbal aos 14 minutos do jogo prejudica o Verdão, que não tem forças e nem organização, e perde novamente para o Corinthians em um mata-mata. Cabeça fria e coração quente foi o mantra de Abel Ferreira durante seus anos mais vitoriosos à frente do Palmeiras. A eliminação para o Corinthians nas oitavas de finais da Copa do Brasil na última quarta-feira, porém comprovou que isso tem ficado cada vez mais para trás. Aos 14 minutos do primeiro tempo, a cabeça fria deu lugar a uma em chamas com Aníbal Moreno. O argentino acertou uma cabeçada intencional em Martínez e foi expulso sem contestação, com direito a algumas vaias do torcedor palmeirense. Em outras ocasiões, jogar com um a menos poderia ser apenas mais uma pedra no caminho do Palmeiras, que de alguma forma conseguiria ultrapassar o obstáculo e se superar durante o jogo. Mas não é mais assim. O coração quente agora parece mais um coração despedaçado que não sabe mais o caminho a seguir. Por mais que tenha conseguido rodar bem a bola e até incomodado a defesa do Corinthians em algumas ocasiões após a expulsão, o Palmeiras segue perdido na frente do gol. É quase inoperante em situações adversas. No segundo tempo, Abel promoveu as entradas de Flaco Lopes e Emiliano Martínez e o Palmeiras piorou. As inúmeras tentativas de ligações diretas foram em vão e mostraram como as escolhas do treinador se mostram inconsistentes. Vitor Roque, por exemplo, era o melhor pelo lado alviverde e saiu no intervalo. Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras deixa a Copa do Brasil nas oitavas de finais, desta vez com um elemento que machucou ainda mais o torcedor, diante do Corinthians, meses depois de ter perdido o Campeonato Paulista. A eliminação, mesmo com o fator expulsão no começo do jogo, escancara como Abel Ferreira parece sem rumo no comando do Verdão, em uma de suas piores fases desde quando chegou. O esquema tático não surte efeito e ele não consegue extrair o máximo de seus jogadores. A terra só não está arrasada porque o Palmeiras ainda segue vivo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. No entanto, é difícil acreditar que com atuações recentes o time consiga brigar por alguma das duas competições na temporada. Uma mudança profunda é necessária, desde a parte técnica e a parte mental. O treinador terá de passar por sua pior crise em seu último ano de contrato. A missão é árdua, depois de tudo que se viu na noite desta quarta-feira. Enfim, essa foi uma análise aí do GE.com. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!